Hello, primeiro ano, how are you? Como é que vocês estão? Galera, hoje eu trouxe para vocês alguns exercícios, tá? Juntamente com assuntos que eu julgo serem mais importantes dos assuntos 6 e 7, tá? Dos capítulos 6 e 7. Iniciando pelo capítulo 6, eu vou fazer uma retomada breve sobre o grammar, sobre a gramática que aparece nesse capítulo. É uma gramática que corriqueiramente ela aparece em questões de prova, em exercícios de inglês, é muito utilizado, né, já que fala sobre o present, o presente. E é uma gramática que dentro dela existem muitas regras. Então, como ela é muito corriqueira, como ela sempre aparece, é importantíssimo que vocês tentem se familiarizar ao máximo com essas regras, tá? Então, falando sobre Simple Present, toda vez que eu quiser falar sobre alguma ação cotidiana, sobre algo que acontece dentro de uma rotina, eu posso utilizar essa gramática, tá? Mas é importantíssimo que vocês se recordem que quando eu me refiro à terceira pessoa do singular he, she ou it, é onde vai ter a maior parte das modificações no verbo. Então, eu trouxe aqui as regras para que vocês tentem se lembrar, se recordar, ok? Verbos que terminam em O, Z, SS, CH, SH e X, eu acrescento ES. Se o verbo terminar em Y e depois do Y ser uma consoante, eu retiro o Y acrescentando depois IES. E se o verbo terminar em Y e antes for uma vogal, eu acrescento apenas S, tá? E não está ali, mas uma outra regra também é que para a maioria dos verbos, quando o sujeito for he, she ou it, ou algum nome que substitua esses pronomes, né, do sujeito, eu acrescento apenas S. Vocês podem ter visto aqui, nesse cantinho, eu trouxe alguns exemplos de como que o verbo vai ficar conjugado, né, se for he, she ou it. Professor, então calma aí. Essas modificações ocorrem apenas para he, she, it ou algum nome que substitua? Sim. Se o sujeito for I, não tem. Yes, não tem. Se o sujeito for they, eles ou elas, we, nós, não existe essas regras de S, ES ou IS, tá bom? Então, alguns exemplos. O verbo eat, que é comer, vira eats. Go, termina com O. Goes, acrescento ES. Study, vira studies. E play, vira plays. Lembrando novamente que são apenas para he, she ou it, certo? No modo negativo, vai ser um pouquinho diferente porque eu já não vou ter a questão mais da regra de S, ES ou IES. O que vai me nortear se está correto ou não é a questão do que nós chamamos de auxiliar verb, ou em português, verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? Ele é um verbo que está na frase para demonstrar qual é o tempo verbal que aquela frase está inserida. Então, no inglês, para cada tempo verbal, eu vou ter um verbo auxiliar diferente. Nesse caso, como nós estamos nos referindo a simple present, os verbos auxiliares no negativo podem ser don't ou doesn't. E aí também vai variar de acordo com os sujeitos. Nessa tabelinha que eu coloquei, vocês podem ver aqui, ó, que o do not ou don't é usado para os sujeitos I, you, we e they. Does not ou doesn't, utilizados para he, she ou it. Então, exemplo, I don't eat sugar, eu não como açúcar. He, she ou it doesn't eat sugar, certo? E por sua vez, na forma interrogativa, eu também vou fazer a utilização dos verbos auxiliares, mas ele vai vir como a primeira palavra da frase. Então, toda vez que for modo interrogativo, o do e o does vão aparecer antes de tudo, tá bom? Exemplos. Do you watch movies? Você assiste filmes? E aí tem duas possibilidades de resposta. Yes, I do. No, I don't. Does Anna watch movies? A Ana assiste filmes? Yes, she does. No, she doesn't. Certo? Lembrando que normalmente, quando está exemplificado a questão de interrogativo, sempre vai vir uma pergunta com uma resposta.
Vocês devem estar se recordando que o assunto que ficou bastante evidente era a questão de meio ambiente, o quanto as pessoas elas são ambientalmente conscientes e etc, tá? Esse é um texto que vocês devem, no caso, completá-lo utilizando os verbos no simple present, tá? É claro que vocês não vão apenas pegar do parênteses e copiar na linha. Então, por isso que primeiramente foram dadas as regras para que vocês saibam conjugar o verbo. Esses verbos que estão dentro do parênteses, tá? Então, do you know what composting is? Read the following text and complete it with the correct form of the verbs in parentheses using the simple present. Present simple, né? No caso, vai falar um pouquinho sobre compostagem, tá? Então, ele começa falando sobre decomposição, né? Decomposition, naturally, tananã, Earth's life and death cycle. E aí vocês devem, de acordo, tentar ver como que ficaria os verbos nesse caso. Como é que vai ficar? Então, decomposition naturally happens almost everywhere, even without making too much effort, because nature generates compost as an element to the Earth's life and death cycle. Fala um pouquinho sobre a vida na Terra e sobre o ciclo da morte, tá? But without the perfect mixture and ingredients, the process slows down and results in unpleasant compost. No caso, se faltar ingredientes nessa mistura, o processo ele não vai acontecer da maneira que deveria, tá? O processo de compostagem, de decomposição. Bacteria performs exothermic actions as they help in the process of decomposition. So it helps the temperature to become higher than that of the environment where decomposition takes place. No caso, é importantíssimo que a temperatura ela seja mais alta, mais elevada, para fazer com que esse processo ocorra da forma correta. But a cold weather still slows down the progress. A hot temperature stimulates the microbes to grow even faster. Então, uma temperatura alta vai fazer o quê? Vai estimular com que os micróbios, os micro-organismos, as bactérias, elas cresçam de forma mais rápida, fazendo com que o processo ocorra também mais rapidamente. Aqui no caso, complete the sentences with the correct forms, ainda sobre o presente simples, ok? Professor, mas eu tenho muita dúvida, como é que eu vou saber como que o verbo vai ficar? Eu tenho que olhar o quê? Vocês sempre têm que olhar o sujeito da frase, certo? A minha frase só vai ficar correta a partir do momento que eu conjugar o verbo corretamente. Então, eu coloquei aí o number one e o number two. O number one, o verbo já está dentro do parênteses, só tem que fazer as modificações necessárias. E o number two, vocês vão ter que fazer perguntas e dar as respostas, certo? Number one, I turn off the lights at home. B, my sister rides her bike everywhere. C, I and all my friends use eco bags. D, my sister and her friends eat less meat. Esse, number one. Number two, pergunta e resposta. Lembrando que como as respostas são pessoais, o gabarito ele vem tanto no afirmativo quanto no negativo, ok? B, does your sister ride her bike everywhere? Yes, she does. No, she doesn't. Do you use eco bags to go shopping? Yes, we do. No, we don't. Do your sister and her friend eat less meat? Yes, they do. No, they don't. Certo? Aqui no caso, é um texto que vai se referir às atividades 4 e 5, tá? What's the Earth overshoot? E aí eu peço sempre, qualquer palavra que vocês tenham dificuldade para compreender, vocês anotem, tá? Para que vocês dessa forma comecem a adquirir vocabulário. Então, global overshoot occurs when humanity's annual demand for the goods and services that our land and seas can provide, fruits and vegetables, meat, fish, wood, cotton for clothing, and carbon dioxide absorption,
exceeds what Earth's ecosystems can renew in a year. Overshoot means we are drawing down the planet's principal harder than living off its annual interest. This overshoot leads to a depletion of Earth's life, supporting natural capital and a build-up of carbon dioxide in the atmosphere. Então, no caso, o overshoot é como se fosse um processo bastante depreciativo, vamos dizer, para a Terra. De acordo com o texto anterior, pode-se concluir que aquilo que está sendo descrito ocorre quando os ecossistemas são constantemente renovados, ocorre quando o dióxido de carbono é absorvido pelo ecossistema da Terra, significa que a humanidade consome mais do que o planeta consegue regenerar, leva o planeta a produzir mais bens e serviços do que o necessário, ou requer que todos os bens e serviços necessários sejam renovados anualmente. No caso, voltando aqui, o gabarito dessa questão é letra C. Significa que a humanidade consome mais do que o planeta Terra consegue regenerar, tá? A ponto de que o que é consumido, o que é utilizado, não é regenerado a tempo pelo planeta, certo? Which of the following images could be the most representative for a poster on Earth overshoot? Qual das imagens a seguir pode ser a que representa mais a questão do Earth overshoot? Como eu já falei, com relação à questão anterior, é quando a Terra não consegue disponibilizar os recursos ao tempo em que eles são consumidos. Então, as pessoas consomem mais os recursos do que a Terra consegue renovar. Nesse caso, como a gente pode ver, a letra A é o que mais faz parte, né? É como se fosse uma ampulheta e a Terra se desfazendo no tempo, já que não consegue se regenerar dentro desse tempo. Com relação ao capítulo 7, nós vamos falar um pouquinho sobre pronomes interrogativos, tá? O que são pronomes interrogativos? São palavras que normalmente eu utilizo dentro de questões. E aí vocês já viram isso, mas vocês sempre têm essa dificuldade. Então, eu trouxe aqui quais são esses pronomes. Who, where, when, why, how, what or which. Quando os pronomes interrogativos who e what desempenham a função de sujeito, eu não utilizo o verbo auxiliar do ou does. For example, who likes surfing? Quem gosta de surfar? What comes after 99? Tá? As perguntas no present simple são feitas utilizando o auxiliar do ou does. What do you think about marine biodiversity in our times? Who does she travel with? Tá bom? Então, no caso, tem essas regrinhas e é importantíssimo que vocês saibam a tradução. Complete the questions using the correct form of the verb. E aí, no caso, eles já dão a resposta para vocês e colocam dentro do parênteses o que eles querem que vocês façam a pergunta. Letter A. What does biodiversity mean? B. When does the greenhouse effect increase on Earth? C. How do people try to solve an environmental problem at first? D. Why does global warming happen? Certo? Mais um texto da Unilabras. Biodiversity is the sum of all species on the planet, animal and plant. Some plants contain important substances that treat several diseases. The most relevant thing about biodiversity is that the rich north needs and the poor south has it. One of the ways to promote a sustainable development is to pay the poor nations to save the forests that they still have. Resources can be extracted but not exhausted. Então fala um pouquinho que os recursos naturais eles podem ser extraídos, mas eles não podem ser esgotados, né? É o que todo mundo preza, principalmente as questões, organizações, né, que prezam pelo cuidado do planeta. Thus, the environment can be preserved. The earth belongs to all mankind. Everybody needs to help in the protection of the planet, and there is much to do.
We have to fight pollution in all its forms to avoid acid rain, the greenhouse effect, and the death of species. Rivers, lakes and seas. Ok? Então, eu tenho aí 4 itens. According to the text, biodiversity is the biological variety. One way to preserve the environment is, and the planet protection depends on. Então, o gabarito. Biodiversity is the set of all animal and plant species on Earth. B is lacking in the North. No caso, o texto ele diz um pouquinho também que o Sul, que é considerado mais pobre, ele tem uma biodiversidade maior do que a região Norte, que é a mais rica. C, one way to preserve the environment is giving financial support to the poor countries to save their forests. And D, the planet protection depends on us all. Ok? Essa era a nossa retomada de hoje, né? São assuntos que vocês já viram, mas são muito pertinentes a todo momento que vocês revisem, porque aparecem sempre. Tá bom? Vou ficando por aqui. Bye, bye.